Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Renata Rocha e eu sou analista de meio ambiente da Firjan. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando o manual e em especial, agradecer a Jorrio e o Sindjoias do Rio de Janeiro por essa ponte e essa possibilidade de apresentação. Eu vou compartilhar aqui minha tela para a gente começar. Bom, para quem não conhece, vou falar um pouquinho da Firjan. A Firjan é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, né? E para a Firjan, indústria é a transformação, né? Realmente acreditamos nisso, né? Que a indústria do Rio, ela é um agente de mudança do Estado, né? E por isso, né, a Firjan está ao lado de todas as indústrias, apoiando através da Firjan Senai, Firjan SESI, Firjan IEL e Firjan CIRG. Eu estou alocada dentro da Gerência Geral de Competitividade, né, na Gerência de Sustentabilidade. E nossa atuação é em assessoria técnica, em meio ambiente e em responsabilidade social, né? Também fazemos coordenação de representações externas e propostas e posicionamentos para aperfeiçoamento de políticas públicas, tanto na área ambiental quanto na área social. Além disso, nós também fazemos, né, e desenvolvemos estudos e manuais para justamente o aprimoramento da gestão ambiental empresarial. E aí é que a gente chega, então, justamente no Manual de Gestão Ambiental de Joias, né? Falando um pouquinho do histórico desse manual, foi um trabalho que começou lá em 2018, então teve um processo longo e foi um texto que foi amadurecido ao longo do tempo. Eu queria deixar aqui também agradecimento pela parceria à Jorrio e o Sindjoias e também a Escola Firjan Senai de Joias, que todos contribuíram bastante para que esse manual tivesse essa qualidade que a gente obteve no final. E aí essa é a carinha do nosso manual, né? O Manual Gestão Ambiental para Joias e Bijuterias, e ele tem como estrutura, né? A primeira parte falando de licenças ambientais, gestão de resíduos, gestão de produtos químicos, gestão de águas e efluentes, emissões atmosféricas, medidas de produção mais limpa, e também fala um pouco da questão da cadeia de valor e dos selos verdes e produtos sustentáveis. E aí, qual é o nosso ponto de partida, né? O nosso ponto de partida, sempre que a gente pensa, né? Eu quero tornar o meu produto sustentável, eu quero ser uma empresa sustentável, a gente tem que sempre pensar num ponto de partida. E esse ponto de partida sempre vai ser o atendimento às legislações ambientais, né? Não tem como você ter um produto sustentável ou ser uma empresa sustentável se você não minimamente atende os requisitos ambientais. E aí, por isso que na cartilha a gente traz essa mensagem e a gente também traz o principal ponto, né, digamos assim, que é a base da legislação ambiental, que é o licenciamento ambiental, né? E o objetivo do licenciamento ambiental é agir de forma preventiva, né, de forma que a gente consiga conciliar as atividades econômicas com a preservação do meio ambiente e garantir, né, que esse meio ambiente vai estar saudável para gerações futuras. E um ponto importante para a gente destacar na parte do licenciamento ambiental é que ele não é vinculado com o tamanho, né, o porte da empresa. Ele é vinculado, sim, ao potencial poluidor da atividade que é exercida. Isso é interessante porque, se a gente parar para pensar, né, uma empresa muito grande pode não ter exigência de legislação ambiental, porque ela pode ser, por exemplo, só composta por escritórios administrativos, ao passo que um empreendimento menor que tem um potencial poluidor alto, como, por exemplo, postos de gasolinas, eles exigem que seja feito licenciamento ambiental. Então, sempre ter isso em mente, que o licenciamento é vinculado com o potencial poluidor da atividade que está sendo desenvolvida. E trazendo aqui também os órgãos responsáveis, né? Nós temos nos 3 níveis de organização do Estado, né? Então, nós temos os órgãos responsáveis ambientais no nível federal, é o IBAMA. Temos os estaduais, e aqui eu trouxe alguns exemplos, né? O INEA no Rio, o CETESB em São Paulo, o IMA em Santa Catarina, e todos os estados também têm os seus órgãos ambientais responsáveis. E também os municípios,
né? Os municípios têm os seus órgãos responsáveis e também emitem licenças em determinadas situações, em determinados casos. O tipo padrão, né, o mais comum de acontecer do licenciamento ambiental é que tem essas 3 fases, né, que é a licença prévia, a licença de instalação e licença de operação. A licença prévia, ela é dada antes de qualquer movimento do estabelecimento. Geralmente é feito quando é feita essa solicitação para fazer algum tipo de estudo, de análise, de localização. Depois dessa licença, existe a licença de instalação, que aí sim o órgão ambiental está atestando a aprovação da instalação daquele empreendimento em determinado local. E tem, por último, né, a licença de operação, que é a licença para operar e realizar a atividade prevista. Outros casos que podem acontecer, dependendo do tamanho do empreendimento e também do tipo, né, do potencial poluidor, do impacto que ele causa, a gente tem outros tipos de licença que podem acontecer. Eu trouxe aqui como exemplo, que é o exemplo da cartilha, né, que é o do órgão ambiental do Estado do Rio de Janeiro, que é o INEA. O INEA ele possui uma licença ambiental simplificada para determinados empreendimentos. E também pode ser que algum empreendimento nem precise da licença ambiental. Só que o que é importante destacar aqui? Mesmo que não seja necessário ter a licença ambiental, é recomendado que exija pelo menos um documento comprovando essa não necessidade da licença. Então, o que eu cito aqui, por exemplo, é a certidão de inexigibilidade, que também é o que acontece aqui no estado do Rio de Janeiro, que é um documento que atesta, né, o órgão ambiental atesta que aquele empreendimento realmente não precisa de uma licença ambiental para estar operando. Sobre validades e renovações. Em geral, né, a validade das licenças são de 4 a 10 anos, e isso depende de uma análise do órgão ambiental. E é importante lembrar que a renovação ela deve ser feita com 120 dias de antecedência do prazo da validade da licença. E aí, um ponto importante de se ressaltar. Eu tenho a minha licença ambiental, então agora eu não, né, já estou quitado, não preciso fazer mais nada relacionado com a legislação do meio ambiente. E não é esse o caso. A licença ambiental não significa que está completamente, né, que o empreendimento está completamente alinhado com todas as obrigações ambientais. Então é importante destacar isso. Outro ponto também bem interessante para se destacar: a licença ambiental, geralmente no final dela, né, tem o que a gente chama de condicionantes. Isso significa que a licença vai estar válida se, se essas condicionantes elas forem atendidas. Então, a partir do momento que eu não estou cumprindo essa condicionante, a minha licença pode sim não estar mais válida, né? E as condicionantes envolvem diversos pontos. Um exemplo que posso citar aqui é a questão da emissão de relatórios referente a efluentes para o órgão ambiental a cada 3 meses ou a cada 6 meses. Então, esse é um controle e essas condicionantes são exigidas pelo órgão ambiental. E também é importante a gente ressaltar a penalização, né? Atuar sem a licença ambiental é um crime previsto na Lei de Crimes Ambientais, né? Passível de multa e também prisão, ou os dois, né? Mas é importante aqui a gente ressaltar isso também. Seguindo, então, um outro ponto da nossa cartilha, a gente fala também bastante da questão de gestão de resíduos, né? E assim, é importante a gente ter em mente que a geração de resíduos, ela sempre vai acontecer, mas que é importante a gente observar ela com atenção para poder ajudar a identificar que são ineficiências no nosso processo produtivo e também são desperdícios de matéria-prima, né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos é a lei maior que rege, né, no país sobre o tema. E dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos tem a parte que fala especificamente da gestão de resíduos industriais. Isso é interessante porque tem ali algumas orientações para serem seguidas, como é a realização do plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então, o que é esse plano, né? É você conseguir identificar, né? E aqui a gente segue uma norma técnica brasileira, que é a BNT-NBR 10.004,
sobre identificação do resíduo, ou seja, se é um resíduo perigoso, não perigoso, inerte ou não inerte. A gente faz essa identificação. O segundo ponto é saber armazenar esses resíduos. Então, tem que ter um local adequado, né, com uma segregação. E os outros pontos é transportar e destinar esse resíduo. Todos esses itens, eles têm que estar constando no plano de gerenciamento de resíduos sólidos. A gente da Gerência de Sustentabilidade da Firjan, nós fizemos um manual. No caso, esse manual não é específico do setor, tá? Ele é um manual geral, mas que dá orientações sobre como desenvolver o seu plano de gerenciamento de resíduos sólidos. E aí, ainda dentro de resíduos, é importante a gente destacar também um tema que tem tido bastante destaque nos debates referentes a resíduos, que é a gestão do resíduo pós-consumo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela estabelece alguns conceitos novos e extremamente relevantes que a gente precisa estar atento, né? Ela fala de ciclo de vida do produto, ou seja, ciclo de vida do produto é entender que o meu produto toda essa cadeia até chegar no consumidor, tudo isso é o ciclo de vida dele. Então, desde a extração da matéria-prima, no caso de joias, né? Então, as extrações dos minerais, as extrações das pedras e dos minérios, todo esse processo de ir refinando, de ir trabalhando esse material até gerar o meu produto, que é a minha joia, mas até essa joia não servir mais e esse meu consumidor resolver o que ele quer fazer com isso. Então, né, se vai descartar, se vai revender, tudo isso a gente precisa entender que é o ciclo de vida do produto. Outro ponto que a Política Nacional de Resíduos Sólidos traz também é a questão da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Então, o que acontece? Todos os elos da cadeia têm responsabilidade pelo ciclo de vida dos produtos. Isso é interessante pensar, principalmente nas questões dos resíduos, né, que é justamente o ponto que a Política Nacional traz. Então, é entender o quê? Tanto o fabricante, como o fabricante de embalagem, como importador, como distribuidor, como comércio, como o próprio consumidor, como o operador do gerenciamento de resíduos municipais, todos esses elos da cadeia têm uma responsabilidade compartilhada por esse produto. E o último ponto que ele traz também é a logística reversa. Para o setor de joias, especificamente, tem uma característica muito própria, né? Que o produto, ele geralmente é tão valioso e tem um valor agregado tão alto que muito dificilmente o consumidor vai pensar em descartar uma joia, né? E então, não tem atualmente nenhum tipo de legislação, apesar de já ter para vários produtos, como eletroeletrônico, pilhas e baterias. Para joias, a gente não tem uma legislação específica para isso, né, voltado para a logística reversa. No entanto, um ponto que precisa, né, a gente precisa chamar atenção e ter de destaque é que a gente tem uma regra, né, uma orientação voltada para a logística reversa de embalagens em geral. Então, se o meu produto, né, apesar de ser ali a minha joia, se eu estou vendendo ele com uma embalagem, né, eu tenho que prestar atenção nas metas de retorno dessas embalagens. Então, se eu estou, né, e a meta nacional é 22%. Então, se eu estou vendendo a minha joia, meu produto ali com uma embalagem, né, de papelão, de um plástico, de papel cartonado, a gente tem que prestar atenção que tem essas metas voltadas referentes a embalagens. Eu também destaco aqui que nós temos legislações específicas em alguns estados, então eu não vou trazer aqui o aprofundamento a nível estadual, mas eu acho que vale esse alerta para prestar atenção e pesquisar um pouco de como está essa questão da logística reversa de embalagens, né, dentro de cada estado. E aí, passando para o outro ponto que a gente cita no manual, né, a questão de gestão de produtos químicos. Lembrando que produto químico sempre apresenta risco, né? Mas que esses riscos eles podem ser controlados e minimizados, né? E aqui alguns itens que a gente cita no manual para a gente prestar atenção. O ponto principal, né, o inicial, é a identificação.
qualquer produto químico, ele realmente precisa estar identificado, se possível, ser mantido na embalagem original, que tem ali o nome, né, e as informações dele. Tem que também estar próximo, né, a ficha de informação de segurança de produtos químicos, a FISPIC, que ela ali vai trazer informações tanto da composição, do que é aquele produto, como formas adequadas de manusear, formas adequadas de armazenar, o que fazer em situações de emergência. Então, manter os produtos junto com essa ficha realmente é bem importante. Um ponto também que vale a pena destacar é prestar bastante atenção nessa questão do local de armazenamento, né? Então, o local de armazenamento ele tem que ser ventilado, ele tem que ser impermeável, ter ali uma organização, separar de acordo com o que é orientado pela ficha, né? Porque leva ao outro ponto que a gente tem aqui, que é a incompatibilidade de alguns produtos. Então, alguns produtos não podem ser armazenados juntos, e todas essas informações ficam disponíveis na ficha. Um outro ponto importante também é ver se esse local de armazenamento ele pode ser só acessado por determinadas pessoas, porque quanto mais pessoas acessando e entrando e mexendo, maior é a possibilidade de acontecer algum tipo de acidente. Então, essas são algumas dicas. No manual tem um detalhamento maior, cita alguns dos produtos utilizados no setor de joias. Eu não vou conseguir me aprofundar aqui em todos os pontos, né, tão a fundo, mas eu gostaria de destacar pelo menos esses que são realmente os principais. E falando então na questão de gestão de águas e efluentes, né? A nível nacional, a gente tem a Política Nacional de Recursos Hídricos, né, que é a lei maior que fala sobre esse tema, e que ela define que a água é um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. Isso é importante, né, da gente sempre ter em mente, né, dessa questão de minimizar ao máximo o uso de água, né? A gente já enfrentou em algumas regiões do país algumas crises hídricas bem fortes, né, em alguns anos anteriores, aqui no Rio, São Paulo, no Sul. Então é um ponto bem importante para a gente ter em mente, né, no momento da produção, de sempre tentar otimizar ao máximo possível esse recurso natural. E aí as águas, depois que elas já são utilizadas no processo, né, sendo elas tratadas ou não, elas são chamadas de efluentes. E aí a gente tem as resoluções CONAMA, que eu cito aqui a 357 e a 430, que são resoluções que dão os parâmetros máximos permitidos nos efluentes, né, para serem descartados. Eu acho que vale a pena identificar isso e prestar atenção, claro, nas legislações estaduais também. E aqui eu trazendo um exemplo, né, que a gente aponta no manual. O manual tem outros exemplos além desses, mas utilizando aqui um exemplo de como tentar melhorar a qualidade do efluente de modo que ele seja menos tóxico, né? Então, pode ser de eliminar ou substituir alguns materiais que são utilizados nos banhos galvânicos, né? E aqui alguns exemplos é o uso de banhos de ouro livres de cianeto base sulfito, uso de banhos de bronze em substituição ao níquel, uso de banhos de cobre sem cianeto. E aí, lembrando que no manual tem outros exemplos. O próximo ponto, então, que a gente pode citar também, que a gente levanta na cartilha, é a questão das emissões atmosféricas. Lembrando que as emissões atmosféricas têm dois grandes grupos. Tem os grupos das emissões atmosféricas associados com os gases de efeito estufa, né, que são o seu acúmulo acaba gerando essas questões das mudanças climáticas globais, mas temos também a questão das emissões atmosféricas relacionadas com a qualidade do ar. Né? E para isso nós temos alguns gases, né, e algumas partículas que são os indicadores dessa qualidade do ar. Dos indicadores que a gente pode citar, tem dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, ozônio, hidrocarbonetos, monóxido de carbono e também os materiais particulados. Então, um ponto de atenção aqui a gente separou algumas atividades do processo que podem gerar, ou que acabam gerando esses gases que têm essa influência na qualidade do ar.
Então, aqui a gente pode citar atividade de fundição dos metais, secagem do composto de gesso, soldagem, derretimento da cera, desoxidação, entre outros processos que acabam acontecendo que têm influência na qualidade do ar. E aqui é importante sempre fazer essa avaliação e identificar esses pontos e verificar a ventilação desse local, se tem a necessidade de incluir um exaustor, um filtro. Então, esses são os pontos relevantes para essa questão das emissões atmosféricas. E aí a gente chega nas medidas de produção mais limpa, que a gente chama de P mais L, né? A metodologia, né, de P mais L, ela é uma metodologia que busca melhoria contínua e redução dos impactos, né, sobre o meio ambiente. Então, assim, são ações que evitam desperdício e melhoram a eficiência e, consequentemente, reduzem impacto ambiental e também os custos. Né? Se eu estou melhorando a eficiência do meu processo, eu estou otimizando os usos dos recursos, eu estou diminuindo, né, os meus resíduos, diminuindo os meus efluentes, eu também acabo diminuindo o custo com o tratamento desses resíduos e dessas emissões e também, né, otimizando o uso das matérias-primas e dos insumos. No nosso manual, tem uma série de ações que podem ser tomadas, né, como ilustração, levando várias etapas do processo produtivo do setor de joias. E aqui eu trouxe algumas só para a gente ilustrar e trabalhar um pouquinho. Então, a gente pode citar as medidas de housekeeping, que também são chamadas de arrumação de casa, que é reorganização dos intervalos de limpeza ou uma colocação de tapete para reter o pó, até a própria estrutura, né, da organização física das bancadas, dos processos, isso otimiza também todo o processo produtivo. Mas a gente tem também outros tipos de medidas que são as medidas mais profundas, que são modificações no processo produtivo em si. Né? E aqui, citando também um exemplo, que é a questão de eliminação de materiais tóxicos ou substituições por outros menos tóxicos, que isso vai ter correlação direta com a gestão de efluentes, com a gestão da qualidade do ar, com a gestão de resíduos. E também um outro exemplo é o aumento da vida útil dos banhos. Né? Então, você conseguir utilizar sem precisar fazer vários descartes. Por fim, o último grande capítulo que a gente traz na nossa cartilha é a questão de cadeia de valor, selo verde e produtos sustentáveis. Né? Um ponto importante que a gente destaca é a questão da influência na cadeia. A gente destaca da seguinte forma: se eu tenho uma busca, né? Eu como empresa, eu empreendedor, buscando ser mais sustentável, eu acabo tendo essa influência na minha cadeia e acabo gerando esse efeito dominó, porque eu vou pedir que da onde eu estou comprando também seja sustentável e assim sucessivamente. Além disso, grandes empresas têm esse potencial de fazer alterações dentro da sua cadeia produtiva, cadeia de valor, com algumas exigências que acabam acontecendo. Então, essa questão da influência na cadeia é importante destacar. E é importante destacar que quanto mais próximo de você, né, quando você faz uma compra ali direta, maior a influência do que nos outros níveis da cadeia. Um outro ponto importante de destacar são as questões dos selos e certificações, né? A gente pode citar algumas certificações que são as mais conhecidas, como a 14.001, a 18.001, que tratam de gestão ambiental e de gestão do trabalho, né? Saúde e segurança. Mas são alguns exemplos, né? Hoje em dia a gente tem diversos tipos de certificação e diversos tipos de selos. Então, temos selos ecológicos, selos sustentáveis, selos ambientais, que vão fazer declarações diferentes. Então, acho que vale a pena destacar e vale a pena entender qual é a proposta daquele selo e se aquele selo e aquela certificação estão atendendo a sua necessidade de comunicação com o seu cliente. Também é importante a gente destacar a questão das compras sustentáveis, que acaba sendo uma das formas de ter essa influência na cadeia, né?
As compras sustentáveis têm essa proposta de criação de requisitos que eu vou exigir de quem eu estou comprando, né, do meu fornecedor. Então, para eu fazer a compra, ele precisa atender aqueles requisitos. Isso também é uma forma de influenciar na cadeia, porque quem não está atendendo aqueles requisitos acaba correndo atrás para conseguir ter acesso àquele mercado, né? E um ponto também que por último, que eu gostaria de destacar é a questão da comunicação do valor ambiental. A gente tem que sempre ter em mente que não existe produto 100% sustentável, né? Nem em joias, nem em roupa, nem em aço, nem em eletroeletrônicos. Nenhum produto vai ser 100% sustentável. O que nós temos são produtos que são gerenciados, né? Tem essa gestão de forma sustentável. Isso é importante destacar por quê? Porque a forma como a gente comunica a sustentabilidade do nosso produto é importante para não acontecer o que a gente chama de greenwashing, né? Que é a lavagem verde. Que acontece que é um produto, né, ou uma empresa que está fazendo uma alegação ambiental ali, mas que na verdade aquilo ali não é tão verdade, né? Ou isso pode acontecer de forma intencional, né, para fazer alguma coisa meio que burlando e tentando enganar o consumidor, ou às vezes não é feito de forma intencional, mas é um desconhecimento. Então, eu acho que é bem importante destacar isso, dessa questão de não existir produto 100% sustentável, mas também é importante comunicar o que se faz, porque, né, o consumidor quer saber o que tem de diferente naquilo, o consumidor está buscando produtos sustentáveis, independente do setor e da área que seja, e isso não é diferente para joias. Né? Lembrando que joias têm uma sensibilidade maior em alguns pontos da cadeia de valor, então isso é bem importante, né? Ter essa questão de transparência da cadeia para o consumidor final é bem interessante para eu entender de onde veio, saber se não vem de uma área que causa um impacto ambiental muito grande, saber que não tem nenhum tipo de desrespeito aos direitos humanos ao longo da cadeia. Então, tudo isso são pontos importantes para serem levados em conta e também para serem levados em conta nesse momento da comunicação do valor ambiental do seu produto. Então é isso, né? O nosso, como eu falei, né? O manual ele tem aprofundamentos muito maiores. Eu tenho um tempo limitado aqui, então não pude aprofundar muito nos pontos, mas eu deixo aqui o convite para vocês entrarem, né, no site da Firjan, firjan.com.br/publicações, para acessar a cartilha e ler e tentarem, né, na maneira do possível, internalizar o máximo de coisa que vocês conseguirem. Né, deixo aqui o contato também da equipe da gerência de sustentabilidade, da sustentabilidade@firjan.com.br. E gostaria de novo de agradecer a oportunidade, né, de estar aqui falando sobre esse nosso manual. Agradecer a Jorrio e o Cindy Joias do Rio pela parceria e pela indicação. E a gente fica à disposição. Qualquer dúvida, podem mandar e-mail. E obrigada de novo à organização pela oportunidade.